A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque o seu amor e a sua misericórdia nos alcançou em mais um dia. Hoje a palavra de Deus para o meu e para o teu coração está no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, no verso 27. A partir do verso 27. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Esta passagem, ela é a passagem que Jesus anda sobre o mar. Seus discípulos estavam no mar, no meio do mar da Galiléia. O vento era contrário e aqueles 12 discípulos no barco. O vento soprava forte, as ondas eram gigantes e o barco estava sendo atingido por tudo isso. Só que no meio do caminho, Jesus aparece para eles, para socorrê-lo. Creio eu que eles já estavam muito cansados de tanto remar. Já não tinham mais forças. E quando nós nos encontramos assim na nossa vida, quando nós não temos mais força para lutar, é que Jesus vem ao nosso socorro. Porque nós deixamos de lutar com nossas forças e começamos a compreender que só Cristo pode nos socorrer. Jesus então aparece. Só que o interessante é que Jesus ele tinha todo o poder para já chegar acalmando a tempestade. Ele tinha o poder para chegar e acalmar o vento, acalmar as ondas e resolver logo o problema. Só que antes de acalmar a tempestade, Jesus quer acalmar você. O que Jesus disse, andando sobre as águas no meio da tempestade, foi: tende bom ânimo, sou eu. Ou seja, a tempestade está grande, o mar está agitado, o vento está contrário, mas confia em mim, porque eu estou aqui para te socorrer. Sou eu. Sou eu que acalmo o mar, sou eu que acalmo a tempestade. Não se preocupe. Se alegre no meio da tempestade, porque eu cheguei. Porque quando Jesus está, nós devemos nos alegrar. E Pedro, então, diz assim: Senhor, se és tu, me faça andar sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. O mar agitado, o barco balançando, o vento soprando forte. E Pedro quer ir andar sobre as águas. Pedro quer ir ter com Jesus. O que Pedro me ensina aqui é que o mar pode estar agitado. O cenário pode estar como for, mas se eu andar em direção a Jesus, eu ando em segurança. Se eu andar em direção a Jesus, se eu quiser estar com Jesus, se eu for para a direção de Jesus, eu vou com segurança. Aí Jesus então diz assim: vem. E Pedro obedece. Primeira coisa que Pedro faz: obedecer sem questionar. Porque Pedro poderia dizer assim: Senhor, primeiro acalma o mar. Peraí, primeiro para o vento, primeiro para a tempestade, então eu vou. Porque a gente é assim, né? A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma. Nós queremos ir, nós queremos ousar, mas queremos ousar da nossa maneira. Queremos ir da nossa maneira. Pedro não. Pedro sabia que Deus tinha o poder para acalmar aquilo. Mas ele foi, porque quem anda com Jesus, quem obedece a Jesus, ainda que as ondas estejam gigantes, ainda que o vento esteja contrário, você passa em segurança sobre as águas. Pedro então foi, porque a obediência é a primeira chave para você viver milagres. Pedro andou sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro, quando sentiu o vento, Pedro afundou. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava ali, fixado em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mesmo o mar agitado, mesmo as ondas sendo fortes,
ele conseguiu andar sobre as águas. A ousadia de Pedro fez ele se tornar o único homem a andar sobre as águas. Fez ele viver um milagre que nenhum outro homem viveu. Ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Os outros discípulos que não tiveram a ousadia, não tiveram a coragem de sair do lugar de segurança que era o barco para ir ter com Jesus no meio da tempestade, ficaram olhando Pedro vivenciar um fato único na história. Porque aqueles que não confiam, aqueles que não acreditam, observam o milagre na vida dos outros, mas não vivenciam os seus próprios milagres. Então Pedro andou sobre as águas. Só que Pedro sentiu o vento. Porque quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós começamos a sentir o impacto das circunstâncias. Nós começamos a sentir o medo, nós começamos a sentir a ansiedade toma conta de nós. E acaba nos afundando, acaba nos engolindo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro parou de olhar para Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E o mais interessante é que imediatamente Pedro clama por Jesus. Ora, haviam mais 11 amigos de Pedro no barco. Amigos que sabiam nadar, conhecedores do mar, porque eram pescadores. Mas Pedro não pediu ajuda a eles. Pedro pediu ajuda a quem poderia ajudá-lo. Pedro pediu ajuda não a quem sabia nadar, mas a quem sabia dominar o mar, quem sabia dominar o vento, dominar a tempestade. Pedro pediu ajuda para a pessoa certa. Pedro pediu ajuda para aquele que poderia ajudar, que poderia socorrer ele naquele momento. Porque quando nós estamos engolidos pelas circunstâncias, quando nós somos soterrados por coisas ruins, somente Deus pode nos socorrer. Nem mesmo os sábios, de todos os sábios entre os homens, conseguem fazer aquilo que só Cristo pode fazer. Ninguém consegue mudar o cenário a não ser Cristo. Ninguém consegue curar como Jesus cura. Ninguém consegue libertar como Jesus liberta. Ninguém consegue transformar como Jesus transforma. E Pedro sabia disso. Por isso Pedro clamou a Cristo e não a seus amigos. E a palavra diz que Jesus estendeu a mão e socorreu a Pedro. Porque quando nós clamamos por ele, ele está ali para nos socorrer. Quando nós conseguimos enxergar Jesus no meio da tempestade, no meio da nossa tempestade, quando nós conseguimos enxergar Jesus no meio da nossa angústia e pedimos socorro a ele, ele vem ao nosso socorro. Ele nos tira do fundo do poço e nos faz chegar em segurança. E nos faz chegar ao lugar de segurança, que é a sua presença. A Bíblia diz que Pedro foi socorrido por Jesus. E quando chegou no barco, Deus acalmou a tempestade. Não fique você esperando a tempestade se acalmar. Não fique você esperando as ondas pararem. Não fique você esperando o problema sair, o problema ser resolvido para você ir de encontro a Jesus, para você caminhar sobre as águas. Esqueça a tempestade, esqueça o medo, esqueça a ansiedade, esqueça tudo isso. Olhe para Jesus e vivencie milagres nunca vivenciados por outras pessoas. Pedro foi o único discípulo a andar sobre as águas. Pedro foi o único a viver aquilo. Os outros discípulos apenas observaram Pedro viver milagres. Não seja você um observador de milagres, mas seja você um vivenciador de milagres. Viva milagres. Olhe para Cristo. Clame a Cristo, porque só Ele é que pode mudar a sua história. Só Ele é que pode te transformar, só Ele que pode te libertarmos. Seja ousado como Pedro foi. Seja ousado. Pedro errou? Errou. Olhou para o vento? Olhou. Mas contudo, vivenciou milagres. Contudo, vivenciou coisas nunca vivenciadas por outras pessoas. Vivencie você também esse milagre. Pedro até errou,
mas clamou por Jesus. E aquele que clama por Jesus não permanece no erro. Aquele que clama por Jesus não permanece como antes, não vive como antes. Amém? Confie em Deus. Clame por Ele. Olhe para Ele. Tira os seus olhos do mar. Tira os seus olhos da tempestade. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele vai acalmar você. Antes de Jesus parar o vento, Ele vai acalmar você. Ele vai fazer com que você viva milagres no meio da tempestade. Ele vai fazer com que você viva coisas extraordinárias no meio da tempestade, desde que você confie nele, desde que você olhe para Ele e não para o vento. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.